Olá, vamos direto ao ponto com uma ideia que pode parecer um pouco estranha no começo. Pensa só, existe um buraco, um abismo mesmo, entre o mundo que a gente vive, que a gente sente, e o mundo que a ciência descreve. É que de um lado está o nosso mundo, né? Um mundo cheio de sensações, o barulho das ondas, o cheiro de uma rosa, o azul do céu. Mas aí do outro lado, a ciência vem e fala de espaço-tempo, energia, formalismo matemático. São conceitos super abstratos. Parece que a gente está falando de dois universos que não se conversam, né? E é aí que entra a grande questão. Uma pergunta que mexe com a gente. Será que esse mundo que a gente percebe, tudo isso que a gente vê, ouve, sente, será que isso é só uma ilusão? Que a realidade de verdade é outra coisa? E o mais louco é que essa ideia não é de agora, não. Por séculos, uma das bases do pensamento científico sugeriu que a resposta para essa pergunta é sim. A ideia era que o nosso mundo sensorial, o mundo das cores e dos sons, era algo secundário, subjetivo, quase como uma fantasia criada pela nossa cabeça. Então, bora mergulhar nessa história. A gente vai acompanhar o nascimento dessa ideia, ver como ela se tornou dominante no pensamento científico e, o mais interessante, como a própria ciência começou a perceber que talvez ela não tivesse certa. Vamos começar pelo começo com um conceito que tem um nome bem forte: a grande bifurcação. É aqui que a realidade, como a gente conhece, foi partida em duas. A ideia da bifurcação é basicamente a seguinte: a realidade se divide em duas partes bem distintas. De um lado, você tem o universo físico real, que seria puramente matemático, objetivo, sem cor, sem som, sem cheiro. E do outro lado está o mundo da nossa percepção. As cores, os cheiros, os sons, tudo isso, segundo essa ideia, existe só dentro da nossa mente, não lá fora, no mundo. Essa frase do filósofo Alfred North Whitehead, que ajudou a popularizar o termo, é impactante. A natureza é um assunto monótono, sem som, sem cheiro e incolor. Pensa no que isso significa. Se o mundo real é só matéria se movendo sem sentido, então toda a beleza, toda a poesia que a gente vê na natureza não estaria lá de verdade. Seria uma criação nossa. E aqui vem o ponto-chave. Essa ideia da bifurcação nunca foi uma descoberta científica, sabe? Ninguém provou isso num laboratório. Ela foi, na verdade, uma suposição filosófica, uma premissa, uma espécie de ponto de partida, adotado por gigantes como Galileu, Descartes e, principalmente, Isaac Newton. E é aí que a gente encontra uma contradição enorme na figura do Newton. Porque, de um lado, tinha o Newton metafísico, que dizia que qualidades como a cor não estavam no mundo, mas sim na alma. Mas, do outro lado, tinha o Newton positivista, que batia o pé dizendo que a ciência só podia se basear em experimentos, em coisas que a gente pode observar e medir. Uma coisa não bate com a outra, né? Esta citação do historiador Edwin A. Burt resume a situação perfeitamente. O que ele diz é que a ciência, achando que estava se livrando da filosofia com as ideias positivistas de Newton, acabou, na verdade, se acorrentando a uma filosofia específica, a do Newton metafísico. E como Newton era Newton, essa suposição filosófica dele acabou virando quase um dogma científico por séculos. Ok. Então a gente tem essa base, essa fundação. Mas, como toda a construção, ela começou a mostrar rachaduras. E não foi por causa de um novo filósofo, não. A própria realidade, o próprio universo começou a, digamos, não cooperar mais com essa ideia. E aqui está a grande ironia da história. O que começou a derrubar a física clássica, exatamente o sucesso dela. Foram os instrumentos cada vez mais precisos, os experimentos cada vez mais sofisticados, todos nascidos a partir da física de Newton, que começaram a mostrar que, opa, peraí, tem algo errado aqui. E aí a gente chega no começo do século XX e a casa caiu. Foi uma avalanche. Em um piscar de olhos, coisa de poucas décadas, veio Einstein com a relatividade e logo depois a mecânica quântica com Heisenberg, Schrödinger e companhia. Tudo aquilo que parecia sólido, espaço, tempo, matéria, de repente virou de cabeça para baixo. Para a gente entender a primeira grande quebra, vamos fazer um exercício mental. A pergunta parece simples. Como a gente pode saber com certeza absoluta que dois eventos distantes aconteceram exatamente ao mesmo tempo? Parece fácil, né? Mas não é. E foi tentando responder isso que a física tropeçou num conceito que ela assumia como verdade, mas que era impossível de observar. A ideia de um agora universal. A sacada de gênio do Einstein foi perceber que não existe um agora universal. A simultaneidade depende de quem está observando. Então o que ele fez?
Ele simplesmente jogou fora esse conceito inobservável. E no lugar, ele criou uma ideia nova, revolucionária: o espaço-tempo, uma malha de 4 dimensões que une espaço e tempo e que descreve o universo de um jeito muito mais fiel. Então, a relatividade já bagunçou bastante o nosso mundo grandão, o macroscópico. Mas o que a física descobriu no mundo minúsculo, no nível quântico, aí a coisa ficou realmente bizarra. É hora de entrar no estranho mundo do quantum. Um dos pilares desse mundo novo é o princípio da incerteza de Heisenberg. E ele foi um golpe mortal na ideia de que a gente poderia saber tudo com certeza. Basicamente, o que ele diz é que existe um limite fundamental para o que a gente pode conhecer. É impossível saber, com precisão total, tudo sobre uma partícula ao mesmo tempo. Funciona assim: quanto mais certeza a gente tem da posição de uma partícula, menos certeza a gente tem do momento dela, da sua velocidade, e vice-versa. É um perde-ganha. E o mais importante, isso não é um problema dos nossos aparelhos. Não é que a gente não tenha tecnologia boa o suficiente. É uma característica fundamental da própria realidade. E para deixar tudo ainda mais confuso, vem a tal da dualidade onda-partícula. A realidade no nível quântico simplesmente se recusa a caber nas nossas caixinhas. Um elétron, por exemplo, às vezes se comporta como uma bolinha, uma partícula bem localizada. Outras vezes ele age como uma onda, espalhada pelo espaço. É os dois ao mesmo tempo? Não exatamente. Isso nos leva a uma conclusão, uau! A realidade em si não é nem uma partícula nem uma onda. Essas palavras, partícula e onda, são só modelos. São as únicas formas que a gente tem para descrever como a realidade se apresenta para a gente, dependendo de como a gente olha, de como a gente mede. O que ela é de verdade escapa da nossa linguagem. Beleza. Depois dessa viagem maluca pela relatividade e pelo mundo quântico, que retrato da realidade a ciência nos mostra hoje? Com certeza é uma imagem muito, mas muito diferente daquela visão antiga e organizada. E talvez a frase que melhor resume essa nova visão venha de um dos arquitetos dela, o próprio Werner Heisenberg. Ele disse que a física moderna não nos dá mais uma imagem da natureza como ela é. O que ela nos dá é uma imagem das nossas relações com a natureza. A perspectiva muda completamente. Então, para amarrar as pontas, aquele universo físico objetivo, sem cor, sem som, era um modelo filosófico, não um fato científico. O que a física do século XX revelou é que o nosso conhecimento tem limites intransponíveis. A ciência, no fim das contas, não descreve as coisas em si, mas sim um catálogo das nossas interações com o mundo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que é ao mesmo tempo enorme e fascinante. Se a ciência descreve a nossa relação com o mundo, então o que é o mundo em si? O que existe lá para além da nossa interação com ele? Esse talvez seja o grande mistério que a ciência moderna nos devolveu. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia que está bem na base da ciência moderna. Uma ideia que pode, quem sabe, mudar o jeito que a gente enxerga a realidade. Bom, a ciência nos apresenta um mundo feito de átomos, forças, leis da física. E a gente tende a aceitar isso como a realidade, né? Mas e se essa não for a história completa? E se a ciência estiver contando só uma parte do que realmente existe? Pois é. E se tudo isso, toda essa construção científica depender de uma única suposição? Uma premissa, feita lá no século XVII, que secretamente moldou tudo que a gente acha que sabe sobre o universo. Para encontrar essa tal suposição, a gente precisa voltar no tempo. Vamos para uma época de uma transformação intelectual assim gigantesca, quando as próprias regras do conhecimento estavam sendo reescritas. A gente está falando dos séculos XVI e XVII. Nesse período, as ideias do Platão sobre a harmonia e os números voltaram com tudo, fascinando as mentes mais brilhantes da época. De repente, a matemática não era só uma ferramenta. Ela parecia ser a chave mestra do universo. E o ritmo era alucinante. Pensa só. Primeiro Copérnico, depois Kepler, aí vem Galileu e, para fechar com chave de ouro, Newton. Cada descoberta parecia gritar a mesma coisa. A matemática funciona. Ela explica o cosmos. A confiança na razão matemática era total. E isso mudou tudo. O Johannes Kepler resumiu perfeitamente o espírito da coisa. A crença era essa: a mente humana tem um propósito específico, que é entender a quantidade. O universo, segundo eles, falava a língua dos números. Ponto final. E essa febre matemática deu à luz a uma ideia poderosíssima: o mecanismo. A metáfora era simples e direta.
O universo funciona como um relógio gigante. Tudo, absolutamente tudo, podia ser explicado como se fossem engrenagens de uma grande máquina. O cosmos deixou de ser visto como algo vivo para se tornar um mecanismo. É nesse cenário que surge o filósofo que vai dar a forma final a essa nova visão de mundo. Uma forma tão potente que as ideias dele ecam até hoje. O nome dele era René Descartes, e na sua busca por uma certeza absoluta, ele propôs uma divisão radical da realidade. A ideia era criar um universo que pudesse ser perfeitamente descrito pela matemática, um universo limpo, sem as qualidades confusas da nossa experiência, como cores, sons ou sentimentos. E essa divisão fica super clara aqui. De um lado, ele colocou o mundo objetivo, a res extensa, é o mundo das coisas que podem ser medidas, tamanho, forma, movimento. Do outro lado, ficou a res cogitans, a coisa pensante, a mente. E para lá foi tudo que é subjetivo, cores, sons, sabores, sentimentos, tudo. E aqui está o pulo do gato. Nesse novo esquema, o mundo objetivo da ciência se tornou, por definição, um lugar silencioso, sem cor e sem cheiro. O vermelho de uma rosa? O som de uma música? Para Descartes, nada disso existia de verdade lá fora. Eram apenas criações da mente. Só que essa divisão, apesar de genial para a física, criou um problema filosófico gigantesco que dura até hoje. Se a mente não é material e o corpo é, como é que uma coisa influencia a outra? Como um pensamento que não tem peso nem medida faz o braço se mexer? Esse é o famoso problema mente-corpo. Mas claro, essa visão mecânica do mundo não foi aceita por todo mundo de braços abertos. Pelo contrário, outros grandes pensadores, na mesma hora, já viram as rachaduras nessa fundação. Vamos recapitular a ideia central da nova ciência. O mundo real, aquele que a física estuda, é uma máquina que ninguém pode de fato perceber diretamente. Ele existe, mas está para sempre escondido atrás do véu das nossas percepções. E aí veio George Berkeley e disse, peraí, para ele, essa ideia de um mundo que existe sem ser percebido não fazia o menor sentido. O argumento dele era direto e reto. Existir é ser percebido. Sem uma mente para perceber as coisas simplesmente não existiriam. Um tempo depois, Immanuel Kant foi ainda mais fundo. Ele resolveu questionar as coisas mais básicas da nossa experiência, o próprio espaço e o tempo. A ideia de Kant era de explodir a cabeça. Ele disse que o espaço e o tempo não são coisas que existem lá fora, no mundo. Na verdade, eles são como a estrutura fundamental da nossa própria mente. São como as lentes através das quais a gente organiza a realidade. Se não tiver ninguém observando, o espaço e o tempo simplesmente somem junto. Certo. Mas como é que esse debate todo, essa discussão filosófica sobre a realidade, chega até os dias de hoje? E o que isso significa para a gente? Já no século XX, o filósofo Alfred North Whitehead deu um nome para esse erro original de Descartes. Ele chamou de falácia da concretude mal colocada. É basicamente o erro de confundir o mapa com o território, de tratar um modelo abstrato como se ele fosse a própria realidade. E o Whitehead foi bem claro. Ao jogar fora toda a experiência subjetiva, a ciência escolheu ignorar metade das evidências. A beleza, o propósito, o significado, a própria experiência de estar vivo. Tudo isso foi deixado de lado em troca de um modelo puramente numérico. A conclusão do Whitehead é pesada. Ele diz que a gente continua aceitando as conclusões dessa visão de um mundo mecânica, mesmo depois que a filosofia já mostrou que as premissas dela não se sustentam. E o resultado disso, uma confusão intelectual generalizada. E isso nos leva a uma situação muito esquisita. É como se a gente soubesse que os alicerces de um prédio estão condenados, mas a gente continua morando nele, fingindo que está tudo bem. A filosofia seguiu em frente, mas a visão de ciência que ficou popular parou no tempo. Isso nos faz pensar que talvez aquilo que a gente costuma chamar de fato científico seja, na verdade, uma narrativa filosófica. Uma história muito específica e totalmente discutível que a gente escolheu contar sobre o que é a realidade, mas não necessariamente a realidade em si. Então, a gente termina com essa pergunta no ar. Se o mundo da física, com seus átomos e forças, é um modelo, uma abstração poderosa, o que é então a realidade concreta? Essa realidade que a gente vive todo dia, cheia de cores, sons, sentimentos e significados. No fim das contas, o que é Olá!
Hoje a gente vai fazer uma viagem para entender uma visão de mundo que, de certa forma, se perdeu no tempo. Uma maneira de enxergar o universo não como um amontoado de matéria sem sentido, mas como o verdadeiro espelho do divino. Essa análise é baseada na obra de Wolfgang Smith e a ideia é que a gente entender não só essa perspectiva antiga, mas também o que a falta dela significa hoje em dia. Para começar, vamos direto ao ponto. O contraste é gritante. De um lado, a visão medieval do cosmos como uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus cheia de propósito. E do outro, a percepção moderna, o universo material, indiferente que só existe. Essa mudança radical que a gente vai investigar hoje. Então, como é que essa mudança aconteceu? Bom, tudo começa com uma transformação na própria ideia de Deus. Uma ideia que deu origem à famosa figura do Deus relojoeiro. Para entender o pensamento medieval, a gente precisa entender o que é a imanência divina. A ideia era que Deus não era só um criador distante, lá longe. Pelo contrário, a sua presença permeava absolutamente tudo. Como disse Santo Tomás de Aquino, onde tem ser, tem presença divina. O cosmos não só existia por causa de Deus, ele existia de alguma forma em Deus. E aqui a gente vê um dilema teológico bem importante. De um lado, o panteísmo, que basicamente diz que Deus é o mundo. Do outro, o deísmo, que diz que Deus criou o mundo e depois o abandonou. A ortodoxia cristã tentava manter um equilíbrio bem delicado. Deus está no mundo, mas ao mesmo tempo o transcende. Foi exatamente o abandono desse equilíbrio que abriu a porta para uma nova visão de mundo. E essa linha do tempo mostra bem a progressão. Com pensadores como Descartes e Newton, a ideia de Deus como um grande arquiteto, um relojoeiro, ganhou muita força. Ele cria a máquina perfeita que é o universo, dá a corda e pronto. Deixa ela funcionando sozinha. Com o tempo, essa ideia levou um cara como Laplace a dizer que, olha, a hipótese de Deus já nem era mais necessária para explicar as coisas. O arquiteto já não era mais preciso na sua própria criação. Certo. Com a ideia de um Deus distante já mais ou menos estabelecida, o que foi que se perdeu exatamente no jeito de ver o mundo? A resposta está na visão do cosmos como um grande espelho da divindade. A palavra-chave aqui é teofania. A questão não era só que o universo foi criado por Deus. Era muito mais do que isso. O universo era uma manifestação de Deus. Cada coisinha na criação, das estrelas até uma simples pedra, era vista como um reflexo, uma pequena revelação do Criador. Essa frase de São Boaventura captura a essência disso perfeitamente. Para a mente medieval, o mundo não era uma coisa opaca, muda. Ele era transparente. Cada objeto, cada acontecimento era um símbolo que apontava para uma realidade muito maior. Tá, mas como isso funcionava na prática? O conceito do logos, o verbo, é fundamental aqui. Pensa num artista. Antes de pintar um quadro, ele tem uma ideia, uma visão interna, certo? O quadro é só a expressão externa dessa visão. Pois é, na teologia cristã, o cosmos inteiro é a expressão externa do Logos, a palavra do coração de Deus. A geometria ajuda a gente a entender essa estrutura. Pensa assim, existe o geômetra, que é o princípio ativo, quem age. Existe o plano em branco, que é a matéria-prima, o potencial puro. E, por fim, a figura construída, que é o resultado da forma sendo imposta sobre a matéria. Isso tudo nos leva a uma pergunta ainda mais profunda, a questão que sustentava toda essa visão de mundo. Uma pergunta que, na verdade, vira de cabeça para baixo a nossa noção moderna do que significa existir. A cena é quase cinematográfica, né? Moisés, lá no Monte Horebe, diante da sarça que queimava e não se consumia, faz a pergunta definitiva: qual é o seu nome? E a resposta que ele recebe não é um nome qualquer, um rótulo, é uma declaração sobre a natureza da própria realidade. Eu sou quem sou. A implicação disso é radical. Deus não apenas tem o ser, Deus é o ser. O que isso quer dizer? Que, num sentido absoluto, só Deus verdadeiramente é. São Gregório de Nissa ajuda a gente a entender o peso disso. As coisas que a gente vê, que a gente toca, não têm uma existência própria, independente. Elas participam do ser de Deus. A existência delas é, por assim dizer, emprestada, derivada. Mas por que o mundo físico não seria real de verdade nesse sistema? Simples. Porque ele está sempre mudando. Tudo que está no tempo está sempre se tornando algo, nunca apenas sendo. O curioso é que a física moderna meio que ecoa isso. O próprio Schrödinger notou que partículas fundamentais não têm uma identidade fixa. A pergunta, essa partícula é a mesma de antes? Nem faz sentido.
E junto com o ser vem a unidade. Deus é o um. E tudo que existe só existe na medida em que participa dessa unidade. Pensa bem, um organismo é um organismo, um sistema é um sistema. Todas essas são unidades parciais, só que são reflexos da unidade suprema, de onde tudo vem. E isso nos leva ao último conceito, que talvez seja o mais diferente de todos para a gente hoje: a natureza do tempo e a relação dele com a eternidade. A nossa visão moderna, que a gente herdou de Newton, vê o tempo como uma linha, um container, com infinitos pontinhos, os momentos. A visão tradicional, nossa, é outra coisa. Para eles, o momento, o agora, não é uma parte do tempo. Ele é o limite, a fronteira atemporal que define uma duração. O momento não está no tempo, ele atualiza o tempo. É uma ideia bem complexa, mas fascinante. Platão tinha uma frase para isso que é genial. Ele dizia que o tempo é uma imagem móvel da eternidade. O que isso quer dizer? Que o agora, esse instante que parece estar sempre se movendo, na verdade é o reflexo de uma realidade que é única, transcendente e imóvel. Dante Alighieri, lá na Divina Comédia, usa uma imagem ainda mais forte. Ele fala de um nunc stans, que significa o agora que permanece. Ele descreve esse agora como o centro imóvel de uma roda que não para de girar. Todo o cosmos, todo o tempo, gira em torno desse eixo que, ele mesmo, está fora do tempo. Então, o ponto crucial é este. A eternidade não é um futuro que nunca acaba. É uma dimensão que está sempre presente. Não é algo que a gente vai alcançar depois que o tempo acabar, mas uma realidade que está no centro do próprio momento, acessível no que eles chamavam de coração do nosso ser. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Ao transformar o cosmos de um espelho divino para uma máquina puramente material, o que será que foi perdido no meio do caminho? Se o universo for mesmo um livro, será que nós simplesmente esquecemos como ler a sua linguagem mais profunda? Olá! Hoje a gente vai explorar umas ideias bem provocadoras sobre a evolução darwiniana, baseadas no trabalho de Wolfgang Smith, que é um pensador que atua em várias áreas, como matemática, física e filosofia. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, pode surpreender, porque ela vem do próprio Charles Darwin. É de se pensar, né? O próprio criador da teoria já apontando para o que ele mesmo considerava um dos maiores desafios para ela. Essa honestidade dele é um convite para a gente mergulhar a fundo e dar uma olhada crítica nas evidências que sustentam uma das ideias mais influentes da história da ciência. Então, para a gente entender bem a crítica que a fonte apresenta, primeiro a gente precisa alinhar os ponteiros. A questão aqui não é sobre evolução no sentido amplo, mas sobre uma ideia muito específica dentro do darwinismo. O foco da crítica, segundo a fonte que a gente está analisando, é exatamente este: a macroevolução. Não se trata de pequenas mudanças ou adaptações, mas daquela ideia grandiosa de que um tipo de ser vivo pode, com o tempo, se transformar em outro completamente diferente. E essa diferença é crucial. A microevolução, bom, a gente vê acontecendo. Pensa só na variedade incrível de cães que existem, todos vindos de um mesmo ancestral. Isso é observável. Agora, a grande questão, o ponto de debate que a fonte levanta, é a macroevolução. A ideia de que um lagarto, por exemplo, com um tempo suficiente, poderia dar origem a um mamífero. Ok, com essa ideia de macroevolução em mente, vamos dar uma olhada nas principais evidências que são usadas para sustentá-la. A gente vai começar pelo que os fósseis e os embriões supostamente nos contam, sempre sobre a ótica da fonte que estamos explorando. E olha só, de novo, o próprio Darwin colocando o registro fóssil no centro de tudo. Ele basicamente está dizendo que a teoria dele inteira depende de como a gente interpreta as lacunas nos fósseis. Isso faz das pedras e dos ossos o nosso ponto de partida obrigatório. E o primeiro grande quebra-cabeça que a fonte aponta no registro fóssil é a famosa explosão cambriana. Sabe, em vez de uma árvore da vida crescendo devagarzinho, o que os fósseis parecem mostrar é uma espécie de Big Bang da vida complexa, tudo de uma vez. E a escala disso é impressionante. De repente, no registro fóssil, aparecem mais de 5.000 novas espécies. São praticamente todos os grandes grupos de animais que existem hoje, surgindo num piscar de olhos geológico. Uma explosão de diversidade que parece ter saído do nada. Esse slide aqui deixa o enigma bem claro.
As camadas do Cambriano, cheias de fósseis complexos, estão logo acima de quilômetros e quilômetros de camadas pré-cambrianas, que estão praticamente vazias. A pergunta que a fonte deixa no ar é: ué, cadê os ancestrais de toda essa gente? Certo, vamos deixar os fósseis de lado por um instante. A fonte nos leva agora para outra linha clássica de evidências, a embriologia. Mais especificamente, aquela ideia famosa de que, enquanto nos desenvolvemos no útero, a gente meio que revive a nossa história evolutiva. A tal da lei de Haeckel, a ontogenia recapitula a filogenia. O nome é complicado, mas a ideia é simples. Ela diz que o desenvolvimento de um indivíduo, a ontogenia, é um resumo rápido da história evolutiva da sua espécie, a filogenia. Seria como assistir a um filme acelerado da evolução. Só que aí a fonte aponta o que parecem ser furos nessa história. Por exemplo, se os pássaros vieram de répteis com dentes, por que os embriões deles nunca mostram nenhum esboço de dente? E os cavalos, que teriam vindo de ancestrais com 5 dedos? Por que não vemos esse estágio de 5 dedos no embrião? Para o autor, esses são desafios bem diretos a essa lei. E que tal aquele outro argumento clássico da evolução? A ideia dos órgãos vestigiais. Aquelas partes do nosso corpo que, supostamente, são sobras inúteis dos nossos ancestrais. Mas, será que são mesmo inúteis? O ponto que o autor levanta aqui é mais uma questão de lógica. Pensa bem, se a evolução deixa para trás órgãos vestigiais que estão sumindo, não deveríamos encontrar também o contrário? Órgãos nascentes, ou seja, estruturas novinhas, ainda em formação, se preparando para uma nova função? A fonte argumenta que, curiosamente, esses órgãos em construção parecem não existir. A partir daqui, a análise da fonte muda um pouco o foco. A gente sai das evidências físicas, como fósseis e embriões, e mergulha numa discussão mais filosófica. Será que a aceitação do darwinismo tem mais a ver com uma visão de mundo do que com fatos? Essa citação de Ernst Haeckel, que foi um dos maiores defensores da evolução, é apresentada como uma peça-chave. É bem chocante, né? A ideia de que uma teoria científica não precise de provas experimentais sugere que talvez tenha algo mais em jogo aqui. O biólogo Jean Rostand parece ir na mesma linha. Ele admite que a ideia é difícil de engolir, chama de enormidade indigesta, mas ele acredita porque não consegue ver outra alternativa. Isso, segundo a fonte, aponta para uma crença que vem da falta de opção e não de uma prova concreta. Então, o argumento central da fonte é este. A aceitação quase universal da teoria talvez não venha de provas irrefutáveis, mas do fato de que, para uma visão de mundo puramente materialista, ela se torna a única explicação possível para a origem da vida como a conhecemos. Mas a fonte não para só na crítica. Na parte final, ela nos convida a imaginar uma perspectiva completamente diferente. Uma forma radical de repensar a própria árvore da vida, mas partindo de um outro ponto de vista, um ponto de vista metafísico. A fonte introduz aqui uma distinção. A geração horizontal é o que a gente conhece, reprodução, de semente para planta, de pai para filho. Mas ela propõe também uma geração vertical, que seria uma espécie de origem primária, uma nova forma que surge no mundo de maneira direta, sem precisar de um ancestral físico antes dela. E aqui, a coisa vira de ponta cabeça. Inspirado em outros pensadores, o autor joga uma ideia chocante. E se o ser humano não for o último galinho da árvore da vida, mas sim o tronco principal? A forma arquetípica da qual as outras formas animais teriam de certa forma se ramigicado ou até decaído? E é com essa pergunta vertiginosa que a gente encerra a nossa análise. É uma ideia que desafia basicamente tudo o que a gente aprendeu na escola e nos deixa com muito o que pensar sobre as origens da vida e o nosso próprio lugar neste universo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das teorias mais impactantes de todos os tempos, a psicanálise de Sigmund Freud. É um sistema que, nossa, virou de cabeça para baixo a nossa forma de enxergar a mente. Mas a pergunta é, será que essa teoria realmente se sustenta? Para começar, vamos direto a uma pergunta fundamental. No fundo, o que é um ser humano? Uma imagem divina ou um verdadeiro caos de desejos? É essa questão que está bem no centro do embate entre a visão tradicional da humanidade e a revolução que o Freud propôs. Certo. Então vamos lá. Vamos abrir o mapa da mente segundo Freud. Para entender a crítica, a gente primeiro precisa conhecer as 3 partes em que ele dividiu a nossa psique. Tudo, absolutamente tudo, começa com o id.
Para Freud, essa é a nossa base, é o nosso lado mais primitivo, mais instintivo. Pensa assim, não é uma personalidade, é pura pulsão. É um caos de desejos querendo satisfação imediata, operando pelo que ele chamou de princípio do prazer. E aí, desse caos todo, surge o ego. Pensa nele como se fosse o gerente da mente, sabe? A função dele é lidar com o mundo real, tentando equilibrar os pratos entre os desejos do id e as regras da sociedade. O ego é tipo a razão, o bom senso. Só que tem um porém, um detalhe crucial. Ele não tem poder próprio. A energia toda vem emprestada do id. E essa citação do próprio Freud, nossa, ela revela tudo sobre a dinâmica de poder. O ego, que seria o cavaleiro racional, acha que está no controle, mas no fim das contas é o cavalo, o id, o puro instinto que decide para onde ir. Na visão de Freud, a razão está fundamentalmente a serviço dos nossos instintos. Mas e a nossa consciência? Nossos ideais de certo e errado? Bom, para isso, Freud introduziu o superego. Ele funciona como um juiz interno, sabe? Representando as normas sociais, os ideais morais que a gente absorve. É a voz da arte, da religião, da tal natureza superior do homem. À primeira vista, parece ser a parte que nos eleva, que nos tira do puro instinto. Só que aqui vem a grande reviravolta freudiana. De onde vem esse superego? Freud diz que ele nasce da resolução do famoso complexo de Édipo, aquela teoria de que na infância a gente desenvolve desejos inconscientes pelos pais. Ou seja, o ponto crucial é este: até a nossa moralidade, os nossos ideais mais nobres não passariam de uma máscara para os desejos mais sombrios do id. E é exatamente aqui que a gente chega no argumento central. O modelo de Freud não era só uma teoria nova, não. Era uma inversão completa da visão que o Ocidente teve sobre a natureza humana por milhares de anos. Dê uma olhada neste comparativo porque ele mostra o tamanho da inversão. A visão tradicional diz que nosso núcleo é a alma e o autoconhecimento é uma subida, uma ascensão. Freud chega e diz não, nosso núcleo é o id caótico e autoconhecimento é uma descida até essa escuridão. Onde uma visão diz que podemos nos tornar bestiais, Freud afirma que a nossa natureza já é bestial. É uma virada de 180 graus, literalmente. Bom, isso tudo levanta uma pergunta bem óbvia. Como é que Freud chegou a essas conclusões tão radicais? Vamos agora dar uma olhada na crítica que se faz ao método científico dele. A questão é, como é que se prova o que se passa na mente de uma criança? Como se pode afirmar com certeza científica que bebês têm fantasias sexuais? Especialmente quando o próprio Freud admitiu que, na prática, não se nota nada do tipo. Fica a pergunta. A crítica aponta para um raciocínio que parece andar em círculos. Primeiro, Freud assume que as fantasias infantis existem. Depois, ele assume que pode observá-las de forma exagerada em pacientes adultos. E, por fim, ele usa o que esses pacientes dizem como prova da sua teoria original. É um argumento que parece começar já sabendo onde quer chegar. E olha, essa crítica não é de hoje. Décadas atrás, uma grande pesquisa científica analisou o método freudiano. A conclusão foi demolidora. O método não permite repetição, não tem uma validação clara e é muito vulnerável à sugestão do próprio analista. Como um método para descobrir fatos, o veredito foi que ele simplesmente falha. E essa falta de base científica, claro, se refletia na opinião dos especialistas da época. Uma pesquisa lá de 1939 mostrou uma divisão absurda. Para alguns, Freud era um profeta. Para outros, a teoria dele era prejudicial. Essa completa falta de consenso já mostrava que a psicanálise estava muito, mas muito longe de ser uma ciência estabelecida. Mas e aqui a história fica ainda mais interessante. Apesar de todas as falhas científicas, o impacto de Freud na cultura foi gigantesco. E é sobre essa revolução cultural que ele iniciou que a gente vai falar agora. Mesmo quem nunca leu uma linha de Freud acabou absorvendo as ideias dele. A noção de que a cultura nos reprime, de que moral é só uma convenção, que a religião é uma ilusão e que nosso principal objetivo na vida é a busca do prazer, tudo isso tem raízes profundas no pensamento freudiano, que se espalhou por toda a sociedade. O crítico cultural Philip Rieff resumiu isso de uma forma perfeita. Freud não ofereceu apenas uma teoria, ele forneceu um anticredo, um sistema completo de descrença para uma era que estava se afastando da religião, e o resultado dessa mudança cultural toda é o que Rieff chamou de homem psicológico. Um tipo novo de pessoa, sabe? Focada não mais em salvação, mas em bem-estar e terapia.
uma pessoa que não busca a verdade absoluta, mas a satisfação pessoal. Como o próprio Riff diz, nascido para ser satisfeito. Para a gente fechar, vamos analisar os alertas da fonte sobre o próprio método psicanalítico. Vamos focar no mecanismo central dele e nos perigos que ele pode apresentar. O coração da terapia freudiana é um fenômeno chamado transferência. É quando o paciente projeta no analista figuras do passado, como o pai ou a mãe. De acordo com o próprio Freud, o paciente para de ver o terapeuta como um médico e passa a enxergá-lo como essa figura do passado, perdendo o contato com a realidade ali da terapia. E agora é uma admissão do próprio Freud que é, no mínimo, surpreendente. Ele afirma com todas as letras que o poder da terapia se baseia na transferência, que ele mesmo coloca como sinônimo de sugestão. Em outras palavras, a ciência da cura depende do poder de sugestão do analista sobre um paciente que está completamente vulnerável. E aí está o perigo inerente. Ao entrar nesse estado de transferência, o paciente se torna extremamente dependente e vulnerável. A fonte alerta que esse processo não é neutro de jeito nenhum. Ele carrega o risco de dano psicológico, podendo até mesmo criar uma neurose em uma pessoa saudável que se submete a ele. E a gente termina com essa citação de Virgílio, que o próprio Freud escolheu como lema para sua obra mais importante. Se não posso dobrar os deuses, agitarei o inferno. É uma frase que nos deixa pensando quais eram as reais implicações e talvez o objetivo final de todo esse projeto. Imagina só a cena. Ser nomeado o herdeiro de um verdadeiro império intelectual, só para, no fim das contas, acabar abalando as estruturas desse mesmo império? Pois é, essa é a história do choque entre duas mentes gigantescas que a gente vai desvendar agora. E tudo começou com uma promessa que parecia grandiosa. O próprio Sigmund Freud, o pai da psicanálise, não via em Carl Jung apenas um colega, não. Ele o via como seu sucessor e príncipe herdeiro. Só que essa aliança, que tinha tudo para moldar o futuro da psicologia, estava, na verdade, fadada ao fracasso. Ela acabou se estilhaçando numa separação bem amarga e, olha, sem chance de reconciliação. Mas aí a gente se pergunta, o que foi que aconteceu? O que poderia causar um rompimento tão monumental assim? A resposta vai muito além de uma simples briga pessoal. Foi um verdadeiro choque de visões de mundo. É que para Jung, o Freud estava olhando na direção errada. Ele via aquela obsessão do Freud com a sexualidade como algo que reduzia demais as coisas. O foco total no passado, limitante. E aquela abordagem toda científica, para Jung, ironicamente, faltava alma, faltava espírito. Na visão do Jung, era como se Freud tivesse só arranhado a superfície da psique humana. Para ele, existe uma camada muito mais profunda e misteriosa que precisava ser explorada. E que camada era essa? Era o que ele batizou de inconsciente coletivo. A ideia é mais ou menos assim. Imagine um oceano psíquico que todo mundo compartilha. Uma herança de memórias, de experiências, que conecta a humanidade inteira através dos tempos. E nesse oceano, o que a gente encontra? Os arquétipos. São aqueles símbolos universais e superpoderosos, sabe? O herói, a mãe, a sombra, que moldam as nossas histórias, os nossos sonhos e até os nossos medos mais profundos. E é aqui que a coisa fica bem radical. Para o Jung, o inconsciente coletivo não era só uma ideia, um conceito. Não, era uma força quase imortal, uma entidade com um poder de proporções quase divinas. Bom, isso leva a gente a uma pergunta que não quer calar, né? Se essas ideias tão grandiosas, quase místicas, não vinham da ciência tradicional, de onde é que o Jung tirou tudo isso? Qual era a fonte de inspiração secreta dele? A resposta, de acordo com a análise crítica de Wolfgang Smith, não está em nenhum laboratório. Não. Ela está em um movimento espiritual bem antigo e, diga-se de passagem, bastante controverso. Essa fonte era um antigo conjunto de crenças conhecido como gnosticismo. Basicamente, um sistema místico que busca um conhecimento secreto sobre as origens do universo. E aqui, os paralelos que o Smith traça são de cair o queixo. O tal do abismo gnóstico vira um modelo para o inconsciente coletivo. A obsessão gnóstica com os pares de opostos se torna a espinha dorsal da psicologia do Jung. É quase como se ele estivesse traduzindo uma teologia antiga para a linguagem da psicologia moderna. Mas veja bem, adotar essa estrutura gnóstica não é só um debate acadêmico, não. Isso tem consequências teológicas radicais. Muda completamente a forma como se entende o bem, o mal
e até a própria natureza de Deus. A visão cristã tradicional diz que o mal é a ausência do bem, certo? Tipo a escuridão, que é só a falta de luz. Mas, na visão gnóstica que o Jung adota, a história é outra. O mal não é uma ausência. É uma força real, necessária e inseparável do bem, como se fossem as duas faces da mesma moeda. E isso leva a uma conclusão, olha, chocante, que desafia séculos de teologia. A ideia de um Deus que é puramente bom seria, na visão de Jung, uma conclusão falsa. Mas o que isso realmente significa na prática? O Jung leva essa ideia até sua conclusão lógica e, claro, controversial. Ele sugere que Deus teria um lado sombrio, sendo o autor final do mal. E Cristo, nessa visão, não teria vindo para expiar os nossos pecados, mas sim os pecados do próprio Deus. É exatamente aqui que todas as peças da crítica de Smith se encaixam, revelando algo bem surpreendente. O projeto de Jung talvez nunca tenha sido apenas sobre psicologia. Para o Jung, a psique não estava só observando a realidade. Não, ela era a própria realidade. A linha que separa a mente e o cosmos simplesmente se desfaz. Wolfgang Smith argumenta que o método de Jung pode ser visto como um processo de 4 passos. Primeiro, adotar uma roupagem científica. Segundo, minar as autoridades da época. Terceiro, elevar o inconsciente ao status de um novo Deus. E, por fim, criar um novo caminho espiritual disfarçado de terapia. Em essência, a crítica é a seguinte: Jung não era apenas um psicólogo. Ele teria se posicionado como o profeta de uma meta-religião, o anunciador de uma nova era espiritual. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental que ecoa por toda a obra de Jung. Onde, afinal, termina a psicologia e começa a religião? Onde fica essa fronteira? Olá, hoje a gente vai mergulhar numa visão bem provocadora, a do filósofo Wolfgang Smith, sobre o progresso científico e o que será que a gente pode ter perdido nesse caminho? Fica aquela pergunta, né? Será que ao dominar o mundo, a gente acabou sacrificando alguma coisa essencial no processo? Para começar, vamos pensar nessa citação aqui que é bem forte. Para pensadores como o Smith e o Hozak, a crise ecológica que a gente vive é, na verdade, um sintoma, um reflexo de uma psique arruinada. Essa ideia já nos convida a olhar para dentro, a questionar a saúde da nossa cultura moderna. E isso leva a gente direto para uma questão fundamental. Como pode, com tanto avanço tecnológico, por que existe essa sensação de vazio, essa falta de propósito que parece estar em todo lugar? É isso que a gente vai investigar a fundo hoje. Ok, vamos começar o diagnóstico. Segundo o Smith, a gente vive meio que numa grande ilusão. Nós celebramos nossas conquistas, a tecnologia, as descobertas, mas a gente parece ignorar o preço que pagamos por tudo isso. O que foi que se perdeu exatamente nessa jornada? De acordo com essa análise, a perda foi gigantesca, foi a própria dimensão da transcendência. A nossa realidade acabou sendo reduzida a 2 coisas: o mundo físico, material lá fora, e o mundo psicológico, dos pensamentos, aqui dentro. E tudo o que existia para além disso, bom, foi simplesmente apagado da nossa visão de mundo. Mas como a gente chegou nesse ponto? O Smith aponta para um momento filosófico crucial, que ele chama de a grande cisão cartesiana. Foi ali que a nossa própria ideia de realidade foi partida em 2. E essa imagem aqui resume perfeitamente essa divisão. De um lado, ficou a realidade de verdade, um universo material que dá para medir, quantificar, o campo da física. Do outro lado, tudo aquilo que nos faz humanos, sentimentos, cores, significados, foi meio que rebaixado, rotulado como uma mera ilusão subjetiva. O resultado dessa divisão foi profundo. A gente deixou de ser participante de um cosmos vivo para se tornar espectador de uma máquina sem vida. Isso gerou uma alienação, uma separação que nos afastou do mundo e, no fim das contas, de nós mesmos. Agora, a gente entra no argumento talvez mais polêmico do Smith. Ele vai dizer que a mudança do modelo geocêntrico para o heliocêntrico foi muito mais do que uma simples descoberta astronômica. Foi um evento metafísico que abalou nossas fundações. O ponto central aqui, veja bem, não é discutir se a Terra gira em torno do Sol. A verdadeira perda, segundo ele, foi a destruição de uma cosmologia simbólica, um mapa de significado que por séculos deu sentido à existência humana.
Essa imagem ilustra brilhantemente a visão de mundo tradicional. A Terra, ali no centro, representava o nosso plano físico, o chão que a gente pisa. Acima, as esferas celestes não eram só planetas. Elas simbolizavam reinos superiores de realidade até chegar lá no topo, no céu. Era, literalmente, um mapa visível para a transcendência. Então, quando esse mapa simbólico se desfez, o nosso universo perdeu a sua profundidade. Aquela dimensão vertical simplesmente sumiu. E o que sobrou foi só um plano horizontal, puramente material. Os caminhos para uma ascensão espiritual se tornaram invisíveis. E quais foram as consequências disso tudo para a própria humanidade? Como a nossa percepção sobre nós mesmos mudou nesse universo que foi, digamos, achatado? Na visão tradicional, cada ser humano era visto como um microcosmo, um espelho do universo inteiro. Havia uma dignidade incrível nessa ideia, né? Nós éramos parte central e integrante de um cosmos cheio de propósito. Agora, olha o contraste. A visão moderna nos transforma numa espécie de anomalia. A consciência vira um fantasma na máquina, um acidente inexplicável num universo totalmente indiferente. A gente foi de centro do universo a estranhos na nossa própria casa. E a arte? A arte é um espelho perfeito dessa transformação. A arte tradicional era uma ponte para o sagrado. Já a arte moderna, sem essa base metafísica, vira principalmente uma forma de autoexpressão subjetiva, muitas vezes caindo no trivial ou até no absurdo. Isso tudo nos leva à conclusão do argumento do Smith. Ele enxerga a ciência moderna não como uma busca inocente por conhecimento, mas como algo muito mais antigo e, quem sabe, perigoso. A analogia que ele usa aqui é muito forte. Essa nossa busca incessante por um certo tipo de conhecimento seria um reflexo da escolha de Adão de comer o fruto proibido. Uma escolha com consequências que ecoam até hoje. Mas o que seria esse conhecimento proibido? Não é o conhecimento em si, mas uma forma específica de conhecer. Uma forma que vê o mundo de maneira fragmentada, separada, divorciada de sua fonte divina. E essa citação descreve o resultado de um jeito devastador. Quando se escolhe esse conhecimento fragmentado, o mundo perde seu sentido, sua transparência e se desintegra em pedaços hostis e sem lógica. No final das contas, essa busca por poder que lembra do titã Prometeu que roubou o fogo dos deuses, nos leva a um deserto espiritual. Na tentativa de dominar completamente a natureza, a gente acaba criando um mundo onde a própria vida perde o seu valor. E a gente encerra com essa pergunta, que fica para reflexão. Se o jeito como a gente conhece o mundo realmente molda a nossa realidade, que tipo de mundo a gente está escolhendo criar? A crítica de Smith nos desafia a olhar para o nosso próprio conhecimento e perguntar: ele está nos libertando ou nos aprisionando? Obrigado por acompanhar esta análise.